Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Vamos pintar rosa? Essa rosa eu vou pintar no tom amarelado. A gente vai usar cores vermelhas também, então não vai ser uma rosa bem amarela. Vai ser uma rosa mais amarelada, mas com tons vermelhos. E eu vou pintar essa rosa porque uma seguidora do canal pediu para pintar rosas para ela. Então, primeiro vamos pintar essas folhinhas. Vamos começar pela folha. Aqui eu já fiz o fundo, eu usei o amarelo cádmio, depois vim com uma cor vermelho vivo, misturado com tangerina. E aí fiz essas partes mais escuras. Então, a folha nós vamos começar colocando o clareador, ou se você tiver também o diluente. A folha, ela enfeita a pintura, deixa a pintura mais bonita. Às vezes a gente acha um pouco difícil, mas depois que você pegar o jeito, não é difícil pintar folhas. Então, ó, como elas são pequenininhas, eu já passei o clareador em todas. Ó, aqui, o fundo, ele invadiu um pouquinho o espaço da folha, mas não tem problema, porque essa cor do fundo é uma cor mais clara. Se fosse uma cor muito escura, aí depois pode ser que fique mais difícil pra gente tampar ela quando for pintar a folha. Vamos usar o verde oliva. Tá vendo que, ó, tem 3 folhas. Essa tá mais por cima, essa aqui tá no meio, né? E essa tá mais por baixo. Então, nós vamos começar pela que tá mais por baixo. Não quer dizer que tem que ser sempre assim, mas fica melhor pra gente pintar dessa forma. Mas pode começar por qualquer uma também. Ó, essa maneira que eu vou pintar aqui é uma maneira bem simples, ó. Vamos preencher toda a folha com essa base de verde oliva. Como eu passei o clareador, então a tinta, ela fica um pouquinho mais clara mesmo, porque o clareador, a função dela é esse, né? De clarear a cor. Essa folha é uma forma bem simples de pintar, que a gente vai preencher toda a folha, fazer uma base. Essa parte aqui eu deixei ela um pouquinho mais clara, porque ela tá por cima. Então, é bom deixar um pouquinho mais claro. Agora, vamos usar o Sépia Inverno. O Sépia Inverno que eu tô usando é da Drew Color. Então, ela é um pouquinho diferente dessas outras cores. Agora, nós vamos colocar essa cor mais escura nas partes de sombra. Por exemplo, aqui tá por baixo, né? Então, nós vamos colocar aqui também, porque a rosa tá por cima. E vamos dar uma esfumada. Aqui também tá por baixo da rosa. E sempre esfumando para não ficar divisão. Se você ficar com medo de perder o risco, você pode
passar um pouquinho, né, dessa parte escura antes, para fazer uma divisãozinha, mas não pode deixar secar, porque senão depois essa cor não vai misturar com a outra e vai ficar dividido. Então, vamos passando e esfumando. Se essa parte aqui ela tá por cima, então vamos deixar essa outra aqui mais escura. E aqui tá por cima, fica mais claro. Agora, nós vamos misturar um pouquinho do branco com o verde oliva. Mas é bem pouquinho do branco, senão o branco fica muito forte. Aí, você vai misturando e vai vendo o tom que você deseja. Depois que misturar, ó, a gente vem nessas partes aqui, ó, que tá mais claro. E passa essa misturinha. Essa forma de pintar folha, ela é bem fácil, bem simples, mas fica muito bonito também. Depois que secar, a gente volta, retoca as partes que estão mais claras, as partes mais escuras. Esfuma bem, para não ficar uma divisão. Olha, essa aqui ficou um pouquinho mais escura porque ela tá por baixo, então vai bater menos claridade nela. Depois que seca, fica bem melhor pra gente retocar a folha, porque o tecido já vai ter absorvido a tinta. E tô colocando mais um pouquinho de verde oliva. Vamos fazer aqui uns biquinhos, né? A pontinha, na verdade, da folha. Fica bem bonita. Quando a gente faz essa pontinha, destaca mais a folha. Isso. Depois que ficar mais seca a pintura, a gente vem também com um pouquinho do branco, ó, e dá uma luz aqui nessas partes mais claras. Mas cuidado com o branco, senão a pintura fica muito branca, né? Perde as outras cores. Se você achar que ficou muito branco, tudo bem, a gente volta e ponha um pouquinho do verde oliva.
A pintura a gente vai arrumando, não precisa ficar com medo que vai dar errado. Devagarzinho vai arrumando. Pronto. Aí agora a gente vem com o pincel fininho, usando a cor verde mais escura. É bom que esse verde não esteja duro. E vem fazendo a nervurinha da folha. Se você for fazer e achar que ficou muito grosso, não tem problema. A gente volta com o pincelzinho e vem, ó, e tira, apaga. Tá vendo? Mas tem que fazer isso enquanto tá molhado. Depois que seca é mais difícil. Aí vamos supor que eu não gostei de nada. Ficou ruim. Achei que ficou ruim. Eu volto, apago tudo. Porque às vezes a gente não consegue fazer aquela nervura bem fininha, né? Que fica bem bonita. Então a gente volta enquanto tá úmido e arruma. Aí, ó. Arrumei, não dá nem pra ver nada. E aí depois volta e coloca a nervurinha de novo. Mas tem que fazer isso enquanto estiver úmido. Deixa eu pegar mais tinta aqui. E vem colocando. Agora vamos para rosa. Eu gosto de começar sempre aqui pelo miolinho. E aqui na rosa, nós vamos começar pelo cerâmica. Tem que tomar cuidado, cerâmica é uma cor forte. Então, eu vou começar nessa parte aqui. Bem pouquinho do cerâmica. Depois que a gente põe o cerâmica, vem com o vermelho mais claro que você tiver. E espalha aqui. E eles vão se misturar. Aqui é o miolo, então ele é um pouquinho mais escuro mesmo. Agora vem com um pouquinho de púrpura. E um pouquinho do vinho também. Bem pouquinho, só para dar uma profundidade. Lava bem o pincel e seca. Porque o amarelo, se ele misturar com o vermelho, aí ele perde a cor dele. Agora, vamos pôr o amarelo aqui. Esse amarelo que eu tô usando é o amarelo cádmio. Mas pode ser o amarelo ouro, amarelo gema, né? Então, qualquer amarelo assim mais clarinho. Eu acho que essa cor aqui, ele combina muito com o vermelho. Então, coloquei o amarelo. São as pétalas bem pequenininhas que ainda vão abrir. Aqui eu não tô colocando diluente, nem clareador. A minha tinta, ela já tá bem molinha. Não assim, muito mole, não pode estar também assim escorrendo. Ó, aqui eu venho bem pouquinho, dou uma misturadinha. O amarelo é bom porque ele é uma cor mais transparente. A gente passa por cima e ainda dá pra ver o risco. Agora eu venho com um pouquinho do cerâmica e vou fazer as sombras.
Mas tem que tomar cuidado também com cerâmica, porque ele invade bastante a pintura. Esfuma. Essa partezinha aqui, ela é bem complicada, porque ela é pequenininha, tem que ter bastante paciência. Quanto mais pétalas pequenininhas, mais difícil. Conta aí pra mim, qual a parte da rosa que vocês acham mais difícil de pintar? Aqui a boca, as pétalas pequenininhas. O que vocês acham mais difícil? Agora, ó, vamos preencher. Aí aqui vai secando, né? E a gente vai passar também um pouquinho do púrpura. Aqui, vamos aproveitar e já passar. Um pouquinho, fazendo a sombra aqui. E passa e já volta esfumando. Porque se deixar secar, vai ficar muito marcado. Fica aquela divisão. E aí não fica legal isso na pintura. Agora eu volto com um pouquinho do amarelo, dou uma retocada. Lava bem o pincel, porque senão o vermelho toma conta do amarelo. Mas depois que secar, a gente volta e retoca, principalmente o amarelo, porque ele é uma cor transparente. E dependendo dos lugares, vai ficar aparecendo o risco. Então, é bom voltar, retocar. Quanto mais claro o amarelo, mais transparente ele é. Aí, agora, vamos para essas pétalas maiores. Eu tô usando um pincel pequenininho, porque aqui a rosa, ela é pequenininha. Mas pode usar um maior também. E eu tô usando esse de cerdas macias. Mas se você preferir, pode usar aquele que é mais durinho. Ó, então preenchi. Então, agora vamos colocar um pouquinho do vermelho vivo. Tem uma marcaçãozinha que é a parte que vai ficar mais escura. Agora, vou colocar uma cerâmica. Um pouquinho do púrpura. E um pouquinho do vinho, bem pouquinho. Aqui é como se tivesse uma profundidade na pétala.
Vamos deixar dar uma secada, depois a gente volta e arruma. Se você preferir, você pode preencher a rosa toda com essa cor amarela, porque o amarelo ele é transparente. Mas aí também tem que ser rápido depois para poder colocar a sombra. Se tiver no lugar muito quente, então a tinta vai secar rapidinho. Então aí é bom usar o diluente. Aqui a minha tinta, ela já tá com diluente, eu misturei a tinta com o diluente. Então ela vai demorar um pouquinho para secar. Assim é mais rápido, né? Fica bem mais rápido pra gente fazer. Mas se for assim uma flor muito grande, aí já tem que ser mais rápido pra tinta não secar. Então, ó, preenchi tudo de amarelo, mas ainda dá de ver o risco. Porque o amarelo, ele é bem transparente. Agora, vou vir com o vermelho mais claro que você tiver. E nós vamos colocando aqui, ó. Onde vai ser a sombra das pétalas. Agora, nós vamos colocar o cerâmica. Deixa eu só arrumar aqui. Vamos colocar o cerâmica. Cuidado com cerâmica, porque ele é uma cor mais forte. Coloca e esfuma. Só toma cuidado para não tampar toda a parte amarela. Se isso acontecer, você espera secar um pouquinho, porque se a gente passar o amarelo por cima aqui, não vai dar certo. Então, espera secar um pouquinho, depois que seca, a gente vem e retoca o amarelo. Não pode desesperar, porque senão a gente vai só colocando um monte de tinta e no final vai ficar muita tinta. Então, deixa secar e depois retoca de novo. Aqui, ó, vou colocar um pouquinho. Essa pétala, ela tá drobando, então aqui a gente põe um pouquinho do vermelho. Agora, vamos colocar o púrpura. É bom a gente começar sempre do claro pro escuro, porque se você já colocar aquele tom escuro, principalmente se for uma cor bem forte, fica mais marcado, não fica muito delicado.
e muda também o resultado final. Quando a gente começa, coloca um claro, depois vai escurecendo de pouco a pouco, vai formando um degradê na rosa. Isso deixa a pintura mais bonita, com mais detalhe. Aí as pessoas olham e vai ficar pensando, que cor foi essa que usou? Mas por quê? Porque quando a gente pintou, vamos misturando uma cor na outra e assim vai formando aquelas cores bonitas. Aqui eu tô colocando o cerâmica, esqueci de colocar. Quando ela tá drobando assim, ó, é sempre bom não deixar aqui só uma cor, igual tá aqui. Então, a gente vai pegar o vermelho e vai colocar aqui, ó. Essa parte, ela pega um pouquinho menos de luz. Então, vai dar aquela impressão de que a flor tá drobada, né? Que a beiradinha dela tá drobada. Vem com púrpura, ó. Depois que secar, volta, retoca tudo de novo. Retoca bem. Isso vai deixar a rosa que ela fique bem mais bonita. Agora a gente vai colocar um pouco do vinho. O vinho, ele é bem escuro. Então tem que tomar cuidado com ele para ele não deixar a flor muito escura. Vou colocar um pouquinho. Só em algumas partes também, ó. Não precisa ser em toda a sombra. Então, ó, a base tá pronta, né? Essa aqui é a base da rosa. Depois a gente vai deixar dar uma secada, vai voltar e retocar principalmente com o amarelo. Se você tiver um amarelo luz, um amarelo mais clarinho, pode usar também para depois dar uma luz aqui. Mas se você não tiver nenhum amarelo clarinho, a gente pode misturar um pouquinho do branco com o amarelo ouro, o amarelo que você tiver. Mistura bem pouquinho. E aí depois você vem colocando a luz aqui, ó. Nessa parte aqui.
Aqui eu coloquei um pouquinho do branco. Bem pouquinho, porque senão ele toma conta. Se você colocar e achou que ficou forte, volta e retoca com a outra cor. Não coloque em todos os lugares. Coloque só na onde tem mais claridade, senão vai ficar aquela rosa muito branca. E aqui a rosa não é branca. Cuidado para a parte branca não invadir a parte escura. Olha, tá vendo que aqui ainda tá bem transparente. Então, depois a gente vai voltar, vai retocar, vai ficar bem bonito. Principalmente o amarelo. Tem que retocar bem porque ele é transparente. Agora, a gente vai fazer a cepa